Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem em Detalhes. Eu me chamo Anderson e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os 5Hs e os 5Ts da parada cardiorrespiratória. Quando nós falamos em parada cardiorrespiratória, como nós já falamos aqui em um outro vídeo, sobre os ritmos de parada cardiorrespiratória, então nós podemos falar que o indivíduo ele pode apresentar ritmos chocáveis, ou seja, vamos lembrar, FUI-VTV, mais fácil, né? Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Então nós estamos falando de ritmos que são chocáveis. Então a reversão desses quadros, logicamente que todos vão ter investigação por parte do profissional que levou aquele ritmo naquele momento e obviamente a parada cardiorrespiratória, mas nós estamos falando de ritmos que nós já apresentamos. Obviamente que num quadro de PCR é indispensável que seja feita uma RCP de qualidade em todos os casos, tá? E principalmente no caso dos ritmos chocáveis, é indispensável que seja feita as compressões torácicas, a ventilação, enfim. Porém, quando nós falamos nos 5Hs e 5Ts, nós estamos falando de ritmos que nós precisamos investigar para melhorar o quê? O prognóstico do paciente naquele momento de parada cardiorrespiratória, tá? Então, os mais comuns dentro desses ritmos de paradas também são perguntas que você vai encontrar em alguns concursos, vai encontrar em algumas provas de processo seletivo, enfim. Então, vamos lá. Começando então pelos 5Hs. Do primeiro dos Hs, nós vamos falar sobre a hipóxia, tá? Então, o primeiro dos 5Hs. A hipóxia nada mais é do que uma diminuição na absorção de oxigênio por parte do indivíduo naquele momento. Então, é indispensável que seja oferecido para o paciente, já que ele evoluiu com uma parada cardiorrespiratória por hipóxia, por uma baixa absorção de oxigênio, é indispensável que seja oferecido para o paciente naquele momento o oxigênio. Obviamente, estamos falando de parada, estamos falando de ritmo ou AESP, atividade elétrica sem pulso, ou da sistolia, que são os dois ritmos que não são chocáveis e que vão abranger um desses motivos, ou 5Hs ou 5Ts, tá certo? Nosso segundo H, então. Vamos falar da hipovolemia, tá? Que é mais um dos fatores que pode levar o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. A hipovolemia nada mais é do que o indivíduo não tem fluido suficiente circulante no seu organismo. Ou seja por um trauma, ou seja por uma hemorragia interna, tá? Que levou o indivíduo a N fatores, enfim. É indispensável, quando o paciente apresenta uma hipovolemia, que seja administrado para ele de forma imediata volume, tá? Seja ele, se estiver disponível na instituição, no hospital em que você estiver, os concentrados de hemácia vão ser muito úteis nesse momento, ou não havendo, obviamente que pode ser oferecido para ele, conforme prescrição médica, obviamente, só lembrando aqui, os cristalóides, soro fisiológico, enfim, ou ringer lactato, dependendo daquilo que você tiver disponível e do que o profissional médico indicar naquele momento. Mas indispensável, obviamente, nesse caso da hipovolemia, só um detalhe importante aqui, o acesso venoso calibroso naquele momento para ser oferecido qualquer que for um desses volumes. Falamos da hipóxia e falamos agora da hipovolemia. Terceiro dos nossos Hs é a hipotermia. Pode acontecer no centro cirúrgico, Anderson? Pode, tá? Pode sim. Pode acontecer no centro cirúrgico, pode acontecer com o paciente que sofreu um acidente, enfim, uma câmara frigorífica, enfim, pode acontecer. Indispensável nesse momento é o quê? Aquecer o paciente para conseguir reverter e o paciente ter um prognóstico melhor nessa parada cardiorrespiratória. Aquecer o paciente pode ser do meio externo ou até mesmo oferecer, no caso para esse paciente, o soro aquecido, tá certo? Então nós falamos de 3H já. Vai marcando aí a hipóxia, a hipovolemia e a hipotermia. Nosso quarto H, então, tá? Que esse H aqui, no caso, nós vamos falar da acidose, mas nós estamos falando por que ele entra no H. Nós vamos falar do H+, tá? Ou seja, acidose. Vamos lá, então. Isso aqui é algo muito bacana que eu quero falar para vocês. Muitos artigos, muitas bibliografias até, que a gente lê hoje, para quem se aprofunda aí no assunto, você vai ver que é controverso aqui, hoje, entre as bibliografias ou artigos, até mesmo o uso do bicarbonato, tá? Que iria, nesse momento, com toda certeza, reverter esse quadro. Se for, obviamente, o paciente apresentando uma acidose nesse momento. Muitas pessoas antes aí, quem está mais tempo na área, vai ver que muitas vezes os profissionais
por vezes acabavam administrando bicarbonato, tá? Isso não é indicado mais, tá? Claro, gente, estou falando aqui para vocês de estudo bibliográfico, vai depender muito do profissional, que é o que eu vou falar aqui nesse momento. Ah, Anderson, mas se não usa o bicarbonato, o que vai ser feito? É indispensável uma RCP de qualidade, então uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade deve acontecer nesse momento, tá? Ou seja, toda a equipe deve estar empenhada. E caso o profissional médico tenha a segurança e conheça o paciente, já sabe que ele trata de um distúrbio metabólico grave, enfim, de uma acidose já é patológico do paciente, pode ser sim administrado nesse momento o bicarbonato, tá certo? Fica aí a dica, mas vai depender sempre do profissional médico e ele é responsável, obviamente, pelo tratamento desse paciente. Por último, aqui dos Hs, tá? Nós vamos falar da hiper ou da hipocalemia, da hipocalcemia ou da hipomagnesemia. Não preciso entrar em detalhes aqui maiores com vocês. Falando desses eletrólitos, enfim, desses componentes, nós podemos dizer que é indispensável que ao ser verificado que o indivíduo que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória por um desses motivos que eu acabei de dizer, ou a hiper ou hipocalemia, hipocalcemia ou hipomagnesemia, é indispensável que seja reposto, corrigido esses componentes no paciente que sofreu a parada cardiorrespiratória. Terminamos os Hs então, nós falamos então da hipóxia, hipovolemia, hipotermia, H+ acidose, hiper ou hipocalemia, tá? Que é indispensável a correção. Então, 5 Hs. Vamos agora então para os 5 Ts, certo? O primeiro dos nossos Ts é o tamponamento cardíaco, ou seja, o coração daquele indivíduo que está em parada cardiorrespiratória. Naquele momento não consegue executar sua função, ou seja, não tem batimento, ele não consegue fazer a contração e nem um relaxamento para assim que leve o sangue junto com nutrientes, oxigênio para todo o nosso organismo. O que é indispensável nesse momento? A periocardiocentese. É necessário que haja descompressão. Ou, caso o paciente tenha sofrido um trauma, tá? É indispensável. Pode ser utilizado pelo profissional médico, claro que sempre lembrando aqui que vai depender do profissional médico, porém é muito importante que seja feita a toracotomia, se for o caso de um trauma sofrido pelo paciente. Nosso segundo T aqui é a tensão torácica, tá? Ou seja, o pneumotórax hipertensivo, tá? No caso do paciente, ele também não consegue nesse momento fazer com que haja a sua expansão torácica, é impedido nesse momento, ou seja, não consegue fazer a troca gasosa e por isso ele evoluiu uma parada cardiorrespiratória. É indispensável que seja feito o quê? A descompressão desse tórax, ou seja, que seja feito a drenagem torácica. Nosso terceiro T, então, terceiro T nosso, então nós vamos para trombose coronariana, tá? Trombose coronariana, nada mais é do que nós estamos falando aqui do nosso infarto agudo do miocárdio. O que é indispensável ser feito aqui? O protocolo para infarto agudo do miocárdio da sua instituição e o paciente, nós estamos falando de um paciente parado, sempre lembrando disso, então é necessário que seja feita uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade. Então nós estamos falando do TEP, da tromboembolia pulmonar, ou seja, o paciente tem um trombo que se soltou, caiu na corrente sanguínea e causou uma obstrução. Simples assim, para você, tá? Então o paciente tem uma obstrução e é indispensável que seja feito uma PCR de qualidade. Ah, Anderson, vamos falar agora de fibrinolítico. E aí, o médico deve usar fibrinolítico? Gente, mais uma vez, é um caso médico, tá? Eu, como enfermeiro, diria a vocês, se o paciente também, e como as bibliografias trazem, os artigos científicos também, se o profissional médico tiver a certeza, a plena convicção de que se trata de uma tromboembolia pulmonar, é indispensável que ele faça uso de fibrinolítico, tá? Que vai ajudar a reverter o quadro e restabelecer a circulação desse indivíduo. Por último, tá? Dos 5 T's nossos, nós vamos ter os tóxicos, tá? Aqui nós estamos falando de intoxicação aguda, tá bom? No caso da intoxicação por opioides, tá? Alguns profissionais, claro, nós vamos ter vários fármacos aí, mas eu vou falar do que as bibliografias vão trazer com maior frequência. Hoje já tem inúmeros fármacos no mercado que vão o quê? Agir como um antídoto aí para reverter esse quadro de intoxicação no nosso 5º T, que é os tóxicos. No caso de opioides, vai ser utilizado aí, muitas biografias vão trazer a naloxona, tá? Que vai aí reverter realmente esse quadro de toxicidade que o paciente está vivendo e que levou
a parada cardiorrespiratória. No caso dos benzodiazepínicos, nós também podemos utilizar, o médico, né, pode prescrever aí o flumazenil, que ele também vai contribuir para reverter aí esse quadro para paciente. Revisando para você então 5Hs e 5Ts. 5Hs, 5Ts. Estamos falando de paciente que não apresenta um ritmo chocável, porém o paciente, para ter um excelente diagnóstico, é indispensável que nós, que junto com a equipe médica, obviamente, que identifiquemos o mais rápido possível o que está levando esse paciente a apresentar ou uma ESP ou uma sistolia. Vamos lá, então 5Hs, hipóxia, hipovolemia, certo? Hipotermia, H+, que vem de acidose, e por último dos 5Hs nós podemos ter a hiper ou a hipocalemia, ou hipocalcemia ou hipomagnesemia. 5Hs. Os 5Ts então. 5Ts agora nós podemos ter o T, tamponamento cardíaco, a tensão torácica ou pneumotórax hipertensivo, a trombose coronariana ou o IAM, né, o protocolo que nós vamos usar aqui na instituição é o protocolo para infarto agudo do miocárdio, o TEP, tromboembolismo pulmonar, e os tóxicos em quinto. Então, 5Hs, a gente apresentou a ESP ou a sistolia, são os 5Hs e os 5Ts que devem ser investigados. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Tá certo? Muito obrigado.